Nessa aula vamos trabalhar com gráficos. Deixa eu vir, vou vir nessa tabela aqui. Bom, primeiramente eu vou colocar um gráfico aqui de produtos e quantidades dessa primeira tabela. Vou selecionar aqui produtos e quantidade. Vou vir aqui no inserir. E aqui nós temos as opções de gráfico. Se você clicar em coluna, aparece vários modelos de coluna, linhas, pizza, barras e etc. Se você clicar nesta opção, abre uma janela com as opções aqui à esquerda. Por enquanto eu vou pegar a opção pizza, escolher essa opção e dar OK. Se você vir para essa área branca, você pode mover o gráfico. Esses pontos servem para você aumentar ou diminuir a área do gráfico. Quando você tem um gráfico selecionado, aqui em cima você tem três opções de ferramentas de gráfico. Observe, se eu clicar fora do gráfico, as opções desaparecem. Clico no gráfico novamente, elas retornam. Inicialmente eu vou trabalhar com a opção formatar. Aqui nós temos os estilos de gráfico. Vou pegar esse azul aqui, por exemplo. Onde é que a tabela é laranja? Aqui nós temos as legendas. Se você clicar sobre uma parte do gráfico e tentar escolher uma cor, observe que ele vai pintar todo o gráfico. Quando você clicar, se você clicar novamente em um dos itens, observe que os marcadores de tamanho ficaram apenas nele. Agora sim você vai conseguir pintar um ponto de cada cor. Observe se está apenas no item que você quer e não no gráfico todo. Observe também que ele já vai alterando a legenda. Todas as linhas ficaram com as cores definidas pelo estilo. Eu vou clicar fora e vou clicar nele para selecionar todos os itens. Ainda aqui no formatar, nós temos aqui, ó, cor da forma, contorno da forma. Vou escolher aqui a cor preta, agora deixando todas da mesma cor. Se viermos em espessura, podemos alterar a espessura. Clicando nesse gráfico e pressionando Delete, se quisermos, por exemplo, fazer um gráfico entre produtos e total, observe se eu selecionar um, se eu selecionar o outro, a seleção anterior sai. Então tem que selecionar o nome dos produtos, segurar a tecla Ctrl e selecionar o outro intervalo que eu quero colocar o gráfico. Inserir, podemos colocar por aqui também. Agora eu vou colocar esse pizza 3D aqui embaixo. Observe que agora o gráfico ficou meio na posição deitada aqui. Os mesmos itens de tamanho estão aqui. Trabalharei com formatar novamente. Clico sobre ele, depois clico em um para selecionar só o contorno e posso pintar o gráfico da cor que eu quiser. Aqui em Designer, com o gráfico selecionado, você já vai encontrar algumas opções já quase pré-definidas, algumas cores. Com o gráfico selecionado no item Designer. Em Design nós podemos alterar o tipo do gráfico. O gráfico foi alterado. Salvar o modelo
alterar linhas e colunas. Um gráfico de colunas, eu estou em Designer, aqui nós temos alguns modelos. Por exemplo, se eu marcar essa opção aqui, ele coloca aí embaixo os itens correspondentes, no caso total, produtos, e todos os itens estão aqui. Talvez nem havendo a necessidade desses itens. Caso você não precise deles, você clica e deleta, deixando apenas os itens aqui embaixo. E aqui uns modelos já pré-configurados pelo computador. Caso você queira pintar a parte de trás, você clica nela, vai em formatar e escolhe uma cor aqui. Observe que o meio que ficou branco. Se você clicar sobre ela, você também pode alterar a cor. Agora, caso você não queira alterar a cor e sim deixar transparente para ver o azul de trás, você pode vir em preenchimento da forma e escolher aqui sem preenchimento. E o contorno você pode alterar para a cor que quiser ou sem contorno. Deixando o nosso gráfico da maneira que quisermos. Caso você clique em algum dos nomes e ir em página inicial, você pode colocar negrito, alterar a cor, e etc. Vou deletar esse gráfico. Vou fazer aqui de alunos, segurar o CTRL com a nota final. Inserir. Pegar aqui um gráfico de colunas aqui em 3D. Vários alunos aqui têm notas parecidas. Se eu quiser pintar a parte de trás exatamente como da outra vez. Se eu quiser pintar as colunas, observe que eu cliquei em uma, ele clicou em todas. Eu vou clicar em outra, observe que fechou só nela. Quero essa dessa cor. Vou colocar uma cor diferente. Talvez também haja necessidade de colocar os números não embaixo, mas talvez em cima de cada coluna dessa. A opção vai ser em Layout. Aqui nós temos o título do gráfico. Ó, nenhum, ele tirou o título do gráfico. A opção vai ser aqui rótulo de dados. Tá nenhum e mostrar. Se você marcar a opção mostrar, observe que ele colocou os itens aqui em cima. Rótulo de dados, se você clicar em mais opções, você pode personalizar, como por exemplo, marcar aqui o nome da série ou o nome da categoria. Observe que está colocando o nome em cima e não o valor. Agora eu marquei o valor. Se você colocar o nome e o valor, ele separa com ponto e vírgula. Aqui você pode escolher se vai ser só um ponto, só uma vírgula ou um ponto e vírgula. Fechar. Ficou o nome e os números. Eu vou querer só os números. Você também pode ir na página inicial, colocá-los em negrito, alterar a cor, tamanho e etc. Os eixos. Nenhum.
Ou seja, eu posso trabalhar com essas opções como título do gráfico, opção de legenda, nenhuma legenda. Não aparece do lado, os nomes apenas ficam embaixo. Quero mostrar uma legenda, mostrar a legenda à direita. Elas voltaram para cá. Se você clicar nelas e deletar, e se quiser que elas voltem, você vai em legenda, mostrar legenda à direita. Ou você pode deixá-las, as opções, aqui embaixo. Se você clicar no gráfico com o botão direito, você pode clicar aqui em mover gráfico. Você pode movê-lo para uma nova planilha ou colocar em uma planilha já existente. Observe que eu tenho aqui todas as planilhas, ou eu posso criar uma nova planilha só para ele. Vou criar aqui uma nova planilha só para ele com o nome de gráfico. Ok? Observe que ele veio para cá. Aqui eu tenho uma nova planilha só para o gráfico, que eu vou puxá-la aqui para o final. Observe que ela saiu daqui e foi colocada em um novo gráfico. Se eu clicar em mover, eu tiraria ela daqui e poderia colocar em qualquer lugar que eu quisesse. Então eu posso ter uma planilha para cada gráfico. Bom, isso foi só uma aula de como criar gráficos. Detalhe que você tem que selecionar. Você pode também fazer um gráfico de vários itens. Por exemplo, aqui, nome com 3 valores. Por exemplo, vou colocar um de linha. Uma linha corresponde ao valor e outra linha corresponde à quantidade. Se eu fazer o mesmo exemplo de colunas, a coluna azul corresponde a valor e a menor corresponde à quantidade. E as formatações são as mesmas apresentadas nos gráficos anteriores. Essa foi uma aula sobre gráfico. Eu aguardo vocês na próxima e tchau!